Faça chuva, frio, sol, a menta sempre é bem-vinda. Então hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as melhores mentas do mercado na atualidade. Salve, salve família, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Sakamoto aqui na voz para mais um conteúdo no nosso Tudo Xixi Misturado. Uma coisa que assim ficou muito claro na minha cabeça na nossa repaginada e foi um comentário extremamente pertinente é que não existe esse papo, né, de várias essências para o frio e várias essências para o calor. E isso é uma grande verdade, afinal de contas vocês aí costumam degustar as mesmas essências fazendo frio, fazendo um calor absurdo, estando seco, estando úmido, nevando, enfim. Não depende da condição climática. É claro que salve, né, exceções, temos aí alguns sabores mais doces que no calor fica muito difícil de ser fumado, né? Por exemplo, as sobremesas, que de fato aí na questão do frio fica melhor. É como se fosse o fondue, né? Você pega aquele chocolate com as frutas, num calor de 30 graus é bem improvável que você vai ver algum conhecida, né, degustando, mas num frio é muito grande a chance de alguém estar provando um fondue. E isso, né, é um pouco relacionado aí com as nossas essências de sobremesa, baunilha, chocolate, alguns cafés adocicados, entre outros sabores. Então, sem mais delongas, vamos falar a respeito das mentas. Eu fiz aqui, né, uma colinha que eu vou conferindo junto com vocês, porque eu quero saber, né, de vocês que acompanham, vou dar as minhas sugestões, né, vou analisando junto sobre as melhores mentas do mercado atual e eu vou citar algumas, tá? Pode ser que uma ou outra já esteja numa baixa, não significa que são as melhores, mas que na minha visão tem uma boa estrutura no sentido assim, cara, no paladar sensacional, cheiro muito bom, duração e tem aquela questão do histórico de marca, pô, mesmo sendo nova ou sendo um pouco mais antiga, né, tem um retrospecto que conta a favor com toda certeza, né, para falar que o produto é de fato bacana. E a gente não pode, né, começar esse vídeo a não ser falando, né, da Strong Mint, né, que desde o seu lançamento, eu acho que meados de 2015/16, já são muitos anos as quais essa menta ainda está no mercado, não necessariamente com a mesma força, mas ainda com uma grande relevância, com aqueles consumidores assíduos que estão há muitos e muitos anos só na Strong. E ao longo do tempo teve aquela divisão de Strong Mint, né, linha Strong, linha clássica Mint. Eu gosto das duas, mas começou a ter meio que uma sinuca de bico, assim, precisa escolher uma menta. E através de uma seleção natural, a Strong Mint, né, até mesmo pela sua produção que foi, né, que continua até nos dias atuais, ela acabou, né, sendo favorecida e também sendo escolhida pelas pessoas, pelos consumidores, como a melhor menta ali proveniente da marca Zomo, né? E também, né, vale ressaltar que foi um produto muito pioneiro aí no mercado, trouxe uma diversificação com relação à linha, a questão de estrutura de produto. E por mais que eu, né, se comparar com os nossos tabacos pretos, os dark blends que nós temos na atualidade, ele não tem aquele gostão realmente de fato, mas tem não só uma questão de sabor, mas tem uma parte gelada consideravelmente alta, né, aliado a uma duração, né, que esses fatores primordiais, pelo menos aí na minha visão, acabam proporcionando um produto de uma qualidade muito boa. E da própria Zomo, né, a gente fala do grupo, né, da Flavors of Americas, onde está Zomo, tem Nai, né, e já tivemos, né, outras marcas. A Nai em si, né, teve a sua mudança da Prime Mint, né, de nome para Mint, e até a gente fez um vídeo que não é tão recente, mas não foi há tanto tempo atrás, né, experimentando, né, degustando novamente a Mint, né, a menta da Nai, e de fato ela mudou bastante com relação a sabor, com relação à parte gelada. Não sei qual foi o mote, né, qual foi a decisão para essa mudança na questão da fórmula do produto, mas eu senti uma mudança considerável. Isso não só eu falando, mas também pegando relato de outras pessoas. Elas citaram dessa questão dessa mudança brusca e que ao longo do tempo foi fazendo com que elas se afastassem. Ah, pô, eu já não gosto mais dessa nova estrutura, o produto não parece ter aquela robustez que já teve um dia. Então, por exemplo, vou ali ficar com a Strong Mint. Porque por um bom tempo no nosso mercado, né,
ficou-se muito nessa movimentação entre Mint, linha clássica da Zomo, Strong Mint, linha Strong da Zomo, a Prime Mint da Nai. E aí depois, né, nós tivemos aí o surgimento de outras mentas. A própria Zig chegou com a Apocalypse Mint, mas nem de longe ela causou o boom que teve aí, né, com a Burley, com a sua Burley Mint, que na minha humilde opinião é um produto extremamente muito elaborado, tem muito sabor de Burley, por mais que aqueles que apreciam o Punch, o Buzz, citem, né, acabam citando que não tem toda aquela potência, mas é inegável que na questão de sabor de Burley acontece aí na Burley Mint da Zig. E até mesmo já que a gente fala de Zig, né, essa menta, ela foi um game changer da própria Zig, né, como produção aí de menta, porque a Apocalypse Mint ela chegou mais com aquele gosto originário da menta, né, o próprio nome científico, né, da menta utilizada aí para esse flavor, mas chegou com uma menta mais herbal. E aí ao longo do tempo foi pedindo-se uma menta diferente. Propriamente tivemos mentas mais adocicadas, ainda teve essa continuidade da menta herbal, mas chegaram também aquelas mentas azuis que eram ainda mais doces que as vermelhas. Eu vou chegar nesse ponto também, que é um caso aí da Smirna, mas com certeza a Burley Mint para mim hoje, né, desde o seu lançamento, é uma das melhores mentas que a gente tem no mercado, porque ela consegue aliar super bem um produto com um bom custo-benefício. Ao mesmo tempo você tem esse sabor, essa coisa primordial que é do Burley, esse amadeirado está presente nesse sabor e não é um amadeirado suave, na minha opinião é um amadeirado médio intenso que faz jus à ideia da criação do Burley. Eu falo bem a verdade para vocês, jogar um flavorizante amadeirado só para chamar de Burley, isso seria a maior idiotice do mundo e coisa que a Zig não faz. Então, eu pude conhecer um pouco mais da produção e, de fato, é um Burley, só que ele passa por um processo para deixar o amoníaco, né, que é o elemento que torna o produto mais forte, pega na garganta e tal, mais leve, né? Então, realmente, o amoníaco ele tem uma redução considerável. Vamos falar do que mais? Nós temos aqui da própria Nai fazer um adendo com relação a Snow, que foi uma menta recente lançada aí pela Nai, né? Até mesmo foi depois da Shadow. Acho que a Shadow não conquistou, porque talvez o público da Nai não estava meio que pronto para receber um produto, seja com uma roupagem, seja de embalagem, ou até mesmo, né, desse blend novo, introduzindo o Burley, ou a quantidade, né, que passou de 50 para 100 gramas. Então existem alguns fatores que a gente pode aí ponderar, mas a verdade é que o produto ele não chegou a ter aquele interesse absurdo, por mais que, na minha opinião, tenha surpreendido, porque eu achei que desde o início, por se tratar de uma marca renomada, por todo esse trabalho, a Shadow poderia ter um impacto muito maior. E a Snow, ela foge totalmente desse propósito aí que veio a Shadow, trouxe uma menta com adocicado, muitos assemelharam com a ideia da Swiss Alps. Eu cheguei a provar, fizemos até conteúdo aqui no TSM, se não me falha a memória, mas não vi essa grande similaridade com a Swiss Alps. Vi uma coisa parecida, mas não para falar que eram os mesmos flavors ou que era muito parecido. Achei uma menta que se comporta muito bem com relação a calor por ter essa questão adocicada, mas mais do que isso, né, ela tem uma parte gelada, um sabor muito único. Achei que o produto foi elaborado de uma forma muito interessante. Falando de novidade já, né, eu acho que a última menta que nós vimos aí no mercado que foi lançada recentemente foi a Space Mint da Magic, né? A Magic, que é uma marca que vem crescendo aos poucos. Na minha opinião, teria como crescer com um trabalho um pouquinho mais intenso em algumas áreas, mas eu não vou ficar aqui apontando os erros, porque é muito fácil quando a gente está de fora ficar analisando e julgando o que pode ser considerado um erro e que na verdade não é pelas pessoas que estão internamente. Mas enfim, a Magic chegou com a Space Mint e já tem um leque de possibilidades bem interessante. Nem só pelo Space Corn, que foi um grande sucesso e as pessoas até hoje gostam desse sabor, né? Space Lemon Mint, Space Citric, Guava. Mas aí chegando com essa menta, que eu fui assim, eu falo bem a verdade para vocês, eu não cheguei a provar, mas eu cheguei a procurar alguns relatos, até mesmo porque eles me ajudam a ver se realmente o meu interesse
ali vai valer a pena, e não é questão de gasto, é mais a questão de gasto de tempo, sabe, e tudo mais. Então eu acabo pegando esses feedbacks para entender um pouco melhor. Patrick, você chegou a ver algum feedback a respeito desse sabor ou ainda não viu quase nada? Não, feedback eu não vi não, acompanhei o lançamento, mas não vi nenhum relato não. E o lançamento você viu, né? Teve uma polêmica, né, com a marca que a gente citou aqui, né? A gente pode chamar do quê? De uma sátira. Uma publicidade, né, mais agressiva. Isso. Coisa que a gente vê muito tranquilamente em outros mercados, né, obviamente maiores, né? Fast food, de roupa, de material esportivo. Rolou isso aí, eu tava sentindo falta. Porque, cara, já teve de alumínio, foi legal pra caramba, muitos anos atrás. Já teve de argile. E sabe, me reacendeu uma chama não do precisam fazer mais, mas tipo assim, tem gente pensando na ideia de criar marketing e de fazer propaganda. Sabe, me deixou um pouco feliz por isso. Não que eu faria, porque eu acho que não tem muito o meu estilo, mas eu gostei da sacada, sabe? Achei que foi legal. Como consumidor você gostou, né? De poder ver aquilo, achar engraçado, achar legal. Exatamente. E assim, em relação ao sabor, se eu pudesse colocar aí, né, uma porcentagem, pelo que eu vi, assim, 70% das pessoas têm falado, né, positivamente, outras 30% ainda ou não têm uma opinião formada ou não curtiram logo de início, mas eu creio que irei experimentar, acho que vale a pena, afinal de contas, né, todo um trabalho desse de propaganda, ele não deveria ser em vão, né, então tem aí algum porquê por trás disso. Para saber o que originou essa propaganda, nem eu mesmo dos bastidores vou conseguir pegar, né, a base disso. Mas eu gostei e simplesmente isso já é o suficiente. Vamos para a marca internacional, Patrick? Vamos falar de Haze, né? Quando vem Haze à sua cabeça, duas mentas das recentes, aí que você lembra aí que estão no mercado ou estiveram aí e que você fala, pô, a galera consumiu esses 50 gramas aí. Eu lembro da Watermint, que era uma menta mais adocicada. E era Mint Supreme o nome? Perfeito. Você viu, né? Mesmo quase não lembrando o nome, mas lembrando perfeitamente, essas são as duas mentas para mim. Porque você tem outras opções geladas, mas quando fala de menta, é a famosa Watermint, né? Como se fosse... Que menta, né? Que menta. Nossa, que menta. E a Mint Supreme como se fosse a menta suprema, ou seja, dois nomes muito fortes. E eles marcam realmente os clientes. Você mesmo... falando ou não a língua inglesa, certo? São nomes muito fortes. A Watermint, ela é muito conhecida pela sua questão da menta peppermint, né? Traduzindo para o nosso português a menta peperita, que pelo conhecimento geral, né, ou por aqueles que conhecem um pouco mais sobre menta, ela tem o quê? Uma estrutura para ser mais adocicada, ou de fato ser adocicada. Enquanto a Mint Supreme traz aquela menta mais herbal, né? Menos nada adocicada, levemente amarga, com o quê? Com aquele alta refrescância. Então são duas propostas diferentes que eu não coloco na mesma balança ou com as mesmas características, sabendo que o Watermint, na minha opinião, ela funciona muito sozinha, ao mesmo tempo é possibilidade insana de misturas também com sabores doces, esses de sobremesa, que eu fiz esse adendo logo no início do vídeo. E a Mint Supreme, eu já acho ela bem gelada para fazer um roche sozinho e ela vai complementar super bem. Tabacos pretos, né, os Dark Blend, os Burleys, que não tem essa presença do gelado. Vai complementar sabores cítricos, adocicados, enfim, muitíssimo bem. Talvez para os sobremesas seja um pouco gelado demais e aí você faz uma proporção um pouco menor, né, na porcentagem de Mint Supreme se comparado aí de Watermint. Há quem diga que mudou a qualidade das embalagens de 200 para 100 e de 100 para 50 gramas, mas na minha visão e experiência, o comportamento do produto se manteve muito próximo daquilo que ele sempre entregou. É claro que às vezes no lote você pode pegar um produto um pouco mais úmido, um pouco mais seco, essas são condições que de fato podem mudar aí o produto, mas o resumo é que é uma marca que tem prestígio não só ainda nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ainda tem o seu legado aí com relação aos fãs e teve uma crescente aí nos últimos anos, ou pelo menos uma retomada
quando se trata do continente europeu. Quando eu estive presente lá na Intertabac em 2022, né, que foi mais para o final do ano, ali meados de setembro para outubro, tinha um stand gigantesco da Raze e o pessoal se interessando e falando, pô, legal saber que uma marca que começou nos Estados Unidos, né, ou teve essa retomada ou vem ganhando maiores proporções. E o mais legal de tudo é uma marca como ela, que tem todas as suas dificuldades de trabalhar aqui no Brasil, não esquecendo do nosso mercado e muito mais que isso, não desistindo, se dedicando para manter em solo brasileiro. Certo? Continuando sobre marca gringa, né? Marca internacional, a Smirna da Turquia, a gente não pode deixar de citar. Eu falei que citaria essas mentas coloridas. Quando a gente fala mentas coloridas, é questão de identificação e proposta de cada uma delas. E a Smirna, né, com muita maestria, trouxe Red Mint, Blue Mint e a Green Mint, né? A Green mais herbal, a azul a mais adocicada de todas e a vermelha seria intermédio, né? Porque a Red Mint ela não vem de pepper, de pimenta, mas sim da própria peppermint que eu já citei aqui nesse vídeo, a menta peperita. E foi uma excelente colaboração no sentido de trazer todas essas mentas juntas, porque vai atendendo o mercado de uma maneira que, caso você queira uma coisa um pouco mais gelada, na minha opinião, uma coisa mais herbal é a verde, você quer mais adocicada, vai na azul, você quer uma menta que tem aquela leve ardência, você vai na vermelha, e todas elas podem ser utilizadas sozinhas, individuais, em misturas entre elas ou com outros sabores, e tem a qualidade. Foi ali, na minha opinião, onde a Smirna teve assim uma melhora ainda com relação ao seu produto, à sua estrutura, muito legal de se ver aí como a marca também, assim como a Raze, merece aí os nossos aplausos e a nossa consideração por não ter jogado fora, né, essa oportunidade de estar no Brasil e ter continuado, ter feito a parceria com o Du, que foi de extrema importância não só para cada um deles, mas para o mercado, porque sempre que tem um respiro novo, no sentido assim de um produto novo, um fôlego novo, cara, quem ganha? Todo mundo. Lojas, lounges, distribuidores, né? Nós, criadores de conteúdo, porque a gente vai ter mais oportunidade para falar de novos produtos. Então tem toda uma galera que acaba ganhando com esses novos fôlegos, não só em termos de motivação, mas também de assunto a ser falado, de produto a ser ofertado, de serviço a ser aí prestado dentro de um lounge, por exemplo. E óbvio, né, que a gente pode falar com certeza aí de outras mentas. E uma delas, assim, que talvez tenha caído um pouco no esquecimento porque a marca em si não é que ela se enfraqueceu por conta própria, mas a concorrência acaba criando essas situações. A Pimp, né, com a Mint Intensity, na minha opinião, desde que foi lançada, cara, uma menta que faltou ganhar um pouco mais de reconhecimento, mas ali nos momentos que teve da galera foi super receptiva e tudo mais. E, cara, trazendo ardência, trazendo gelado, trazendo alta refrescância, sabor também. E um produto que rende muito bem, né? Tem um desempenho bacana. Enfim, considero uma menta extremamente equilibrada na sua estrutura e naquilo que entrega, né, para o cliente final, para você, no sentido de custo versus benefício. E óbvio que a gente chega nessa parte aí do tabaco Burley em si, né? A gente falou muito aí de Virgínia com algumas pinceladas de Burley, como no caso a Pimp, né, com a Mint Intensity, é um Burley, é um tabaco escuro. Nós temos as queridinhas, né, até nos dias atuais. A Kenny Mint com certeza continua sendo a número 1 quando se trata aí de tabaco Burley importado, né? Tendo as suas versões Noah, Beer Cook, Burley, F-Line, Extreme Kenny Mint, Noah, Extreme Kenny Mint, F-Line, Burley, cara, tudo quanto é coisa, teve linha alfa. De todas as formas, ela continua sendo a número 1 quando se trata de tabaco Burley importado. E aí tem quem não corre por fora, mas está ali num segundo escalão, como se fosse Coca-Cola e Pepsi, que cada vez mais é um mercado que se consolida ali super bem. Estar em segundo é muito melhor do que você estar em terceiro ou quarto, você garante suas vendas. E você entende que o número 1 ele tem um porquê de estar lá e de ser um tanto quanto imbatível. Não que esse seja o cenário, por exemplo, fixo, exato de Tangiers e Azuri. Mas a Azuri trazendo aí a Rio Mint, né,
Eu acho que hoje é a Rio Mint, já foi um dia Bermuda Mint, Morocco Menta, entre outros, mas a Rio Mint também chegou com a Rio Mint Burley, é uma excelente opção, tem um custo menor se comparado a Tangiers Cane Mint, mas tem um benefício parecido. Não vou falar que é igual, porque na minha opinião ainda não é igual, mas traz um benefício muito, mas muito bacana. E aí, na minha opinião, que corre por fora ainda, né, perdeu muito mercado. Isso eu já expliquei por inúmeras formas da minha ótica, a Darkside com Supernova. E as outras, assim, não dá para citar porque chegam de forma esporádica, como o FML, seja de, né, a verde, a vermelha ou azul, a própria Alchemist, que a linha Stout, assim, é quase inexistente no nosso mercado, por mais que tenha sido um produto excelente. Mas acho que essa pincelada a respeito das melhores mentas vai te elucidar aí, caso você esteja na dúvida por alguma escolha, caso você queira investir um pouco mais aí em opções e caso também você queira só mesmo assistir o nosso vídeo e dar aquela moral. Caso queira continuar dando aquele suporte pra gente, não esqueça de utilizar o cupom SACA na Sultan Store, 5% de desconto em todos os produtos. Fechado? Tamo junto, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo com o nosso setupzinho aqui, ó, SKMT, Monge, Predator, Rainbow. Você comprando desses produtos pode ter certeza que você dá a oportunidade, dá continuidade de viver esse sonho. Tamo junto e até a próxima.